Olá, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar de um tema muito interessante, que é a dor de cabeça, a cefaleia. Sabe que eu tive vários pacientes que me pediram para falar sobre esse tema, porque existe aquela situação, puxa, eu tomo um remédio e não faz efeito, ou existe aquela, eu tenho cefaleia tensional, a minha dor de cabeça é porque eu como algum alimento. Então, o que fazer, né? Então, a primeira situação que nós temos que fazer é diferenciar o tipo da dor de cabeça, o tipo da cefaleia que você tem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante. Tem pessoas que têm um quadro, por exemplo, de intolerância a algum tipo de alimento, né, que causa dor de cabeça, mas ela não consegue identificar o alimento. Bom, funciona assim. Quando a gente faz a digestão do alimento, ele é digerido em micromoléculas e o corpo humano, quando entra no sangue, reconhece pelo peso molecular do alimento. Por exemplo, ele chega num tamanho bem pequenininho, entra dentro da corrente sanguínea e tudo bem, é feita a digestão desse alimento. Se por um acaso ele entrar na circulação nossa com um peso molecular maior, ele já não é reconhecido como um alimento, é reconhecido como um bicho. Automaticamente, um bicho que eu quero dizer é um antígeno, tá? Automaticamente o organismo começa a liberar anticorpos para combater esse alimento em si, que é uma coisa até estranha, né? Pô, peraí, meu corpo vai combater uma alimentação? Sim, vai combater esse alimento. Esse fenômeno chama-se disbiose. É quando ocorre um aumento da permeabilidade da membrana. O que é isso? Quando tira um buraquinho no teu intestino, faz com que o alimento ultrapasse essa membrana intestinal, entrando na corrente sanguínea com um tamanho maior, ele vai para o fígado para ser desintoxicado, e na desintoxicação hepática é liberada uma substância chamada histamina. A histamina, ela tem dois caminhos interessantíssimos. Uma, ela pode causar urticária, pode causar coceira, por isso que alguns alimentos podem provocar sensação alérgica. E o outro caminho, que a histamina, ela pode ir para o cérebro e provocar dor de cabeça. O que é interessante é que esse alimento que entrou agora, ele pode causar dor de cabeça em 3 dias. Esse que é o problema para identificar a alimentação. Ela vai se acumulando com outros tipos de alimentos e, consequentemente, esse acúmulo de alimentação vai ocorrer uma liberação maior desse hormônio chamado histamina, gerando a dor de cabeça. Então, a dificuldade que nós temos de identificar é isso. Para isso, existe um exame chamado coprológico funcional, onde o laboratório passa uma dieta, você vai colher as fezes e, a partir desse exame, você vai conseguir identificar aonde está o problema, se está na liberação de ácido do estômago, de ácido orgânico, na digestão de proteína, da digestão de gordura, de carboidrato. Essa é a importância de um exame bem feito. Uma outra situação da dor de cabeça é a questão da serotonina. Serotonina, eu falo bastante dela porque você vê o grau de importância que ela tomou, né? A partir do momento que você começou a ter uma dosagem dela pelo sangue, você começou a ter uma abertura maior de diagnósticos. Por exemplo, a serotonina é um hormônio que é produzido 95% pelo intestino, tá? Ela tem uma ação na depressão, na ansiedade, no bem-estar, no humor, na tranquilidade, mas ela também media a contração dos vasos sanguíneos. Olha que interessante. Quando ocorre uma deficiência da serotonina, ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos, tá ok? Talvez que você que tenha dor de cabeça vai entender o que eu vou lhe dizer. Você já tomou algum remédio chamado Naramig, Naranet ou Sumax, né, que é a sumatriptana, né? E o que faz essas medicações? Eles agem no receptor de serotonina. Eles agem no receptor chamado 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina é o receptor de serotonina. Fazendo o quê? Diminuindo essa contração, melhorando essa contração, evitando essa superdilatação do vaso sanguíneo que causa aquela dor de cabeça pulsátil, né? É interessante frisar bastante o seguinte, que a pessoa que toma essas medicações que melhoram a dor de cabeça, como o Naramig, que é a naratriptana, ou Sumax, são medicações que elas demoram para fazer efeito. O pico de ação, o pico plasmático é em torno de 1h30, 2 horas. Isso que alguns pacientes não entendem. Eles tomam a medicação e passam 1 hora, continuam com dor de cabeça, eles vão lá e já entram com uma outra medicação em cima, tá? Mas na realidade quem vai fazer efeito é aquela primeira. Então é importante também, quando você vai tomar uma medicação que vai agir em receptor de serotonina, como esses que eu acabei de dizer, é fazer um exame antes, dosar antes da serotonina, para ver se ele vai ter um sítio de ação, uma capacidade de agir no hormônio que você tem no teu corpo, porque se ela estiver deficiente, esse remédio não vai fazer efeito. Então é importante a gente ter essa situação. Então você vê, falamos hoje de 2 tipos de dor de cabeça, de cefaleia, né? A de origem alimentar, que é a mais difícil de identificar, pelo fato que ocorre até 3 dias após a ingesta de um alimento,
pode socorrer esse processo, e a de origem serotoninérgica, da deficiência da serotonina, dos receptores de serotonina, onde é necessário dosar a serotonina antes de entrar com uma medicação que vai agir no receptor de serotonina. Essa dor de cabeça relacionada com a serotonina tem muito a ver com aquela cefaleia tensional. Aquela dor de cabeça tensional, nossa, começa a doer tudo, tal, por quê? Ocorre uma tensão nervosa, um excesso de uma ansiedade gerada por algum problema particular em si, ou não, né? E que vai gerar, pela deficiência dessa serotonina, dilatação do vaso sanguíneo. Tá? Então é muito importante fazer essa diferenciação através de exames. Tá? Serotonina é exame de sangue. No caso da disbiose, que é a questão intestinal, o exame coprológico. É importante fazer isso para você ter um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais eficaz.